Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário Nossa Senhora da Paz, em Teresina, e a você que reza conosco pela TV Meu Norte, nesta madrugada de domingo. Estamos aqui em oração, junto com você que está em casa rezando conosco. Estamos celebrando o domingo, o dia do Senhor, o dia do nosso encontro e do encontro da família com Deus, celebrando esta amizade com Deus, essa fé em Deus, essa confiança em Deus. E na celebração desta fé, dessa confiança, nós estamos nos fortalecendo em Deus. E ao mesmo tempo aumentando a nossa amizade com Deus, e ao mesmo tempo recebendo dele as graças e as bênçãos tão necessárias à nossa vida cotidiana. E a palavra de Deus que foi para nós proclamada é uma palavra que faz a gente refletir quando começou a gente se desculpar
não querer assumir quando erra, quando peca, quando faz uma coisa errada. Nós temos uma dificuldade horrível de assumir os nossos erros, nossas falhas. A primeira leitura está apontando onde começou. Diz a leitura: o Senhor Deus chamou Adão dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto proibido? Aí ele responde: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore. Ele não assume. Ele diz: foi Eva. Deus vai ao encontro de Eva. Eva diz: foi a serpente. E aí diz o texto sagrado, como o homem, a mulher, não assumiram os pecados, os erros, não foram humildes de pedir a Deus perdão, misericórdia, aí entrou o pecado da desobediência, entrou o pecado da falta de humildade, entrou com o pecado a morte e o sofrimento. E hoje, como é que acontece hoje? Você encontra com um político, pessoa até de igreja que vem para a missa. Rapaz, por que você está fazendo isso? Por que você lá dentro não procura transformar? A resposta dele: é o sistema, padre. É o sistema. Eu sou de fé, você vê, eu sou católico, eu sou cristão. Eu quero fazer as coisas corretas, mas o sistema não deixa. Aí você vai para a pessoa pessoal, a pessoa, né, individual. Fulano, você fez isso de errado, fulano. O que é isso? A resposta: quando é católico ou quando é protestante? É o demônio, é o diabo, não assume. E quando é espírita? Não, foi o espírito de fulano de tal dos anzóis que era errado, que se encarnou em mim. E aí não foi eu que fiz, foi o espírito do finado fulano de tal, que morreu há tantos anos. Nós temos essa dificuldade imensa de assumir os nossos erros. Veio Jesus Cristo e ensinou: você quer se redimir? Você quer se salvar? Você quer crescer? Você quer evoluir? Você quer desenvolver? Você quer alcançar a santidade? Então assuma os seus erros. E os erros do passado, Jesus assumiu. Jesus veio e ensinou: olha, quando você, na caminhada do dia a dia, você erra, você comete um pecado, mas você quer continuar caminhando, quer se redimir, assuma o erro. Dê a mão palmatória: fulano, fui eu, Deus, fui eu errei. Agora eu quero reparar o erro que eu pratiquei, eu quero me redimir. Eu quero que você me diga alguma coisa para poder eu crescer. Quando a gente assume, é sinal de maturidade, segundo a ciência, a psicologia. Quando eu assumo meus erros, é sinal de maturidade, é sinal de responsabilidade. E para a religião, é sinal de santidade, é sinal de alguém que quer se aproximar de Deus, né? Jesus ensina isso, assumir. Ele assumiu os nossos pecados, para que possamos no dia a dia a gente assumir e assim alcançar a redenção, a salvação. Aí vem o evangelho de hoje, que a gente escutou, né? Jesus, né, chegando em casa, aquela multidão ao redor dele, e alguém foi avisar a família deles: eita, Jesus agora é só andando com o povo, não tem tempo de comer, de descansar, de tomar uma água, de relaxar. E diz a leitura que sua família foi ao encontro dele. Mas antes da família chegar, diz a leitura que chegou também os mestres da lei, né? E os mestres da lei, vendo a multidão ao redor de Jesus e vendo as obras que Jesus fazia, para iludir a multidão e para desviar o foco e para poder denegrir Jesus, o que é que diz aqui as autoridades da época, os fariseus?
Ah, ele faz isso por causa do espírito do demônio. É o diabo que está nele e faz ele fazer esses espetáculos, essas coisas. Diz a leitura que Jesus reagiu com fé, com educação e provocando uma reflexão. Inclusive, Jesus, sempre os seus atos, ele faz a gente pensar, raciocinar, usar a inteligência. Foi o que Jesus disse? Olha, o que eu sei é um reino dividido, ele se acaba, ele se destrói. Se Satanás vai contra Satanás, ele vai se destruir. Né? Uma família dividida, ela se acaba por si só. A divisão, a briga, a desunião na família, na comunidade, destrói a comunidade. Satanás contra Satanás dividido, ele vai se destruir. Ele dá esse recado. Depois, diz a leitura que chega a sua família, manda um recado, não consegue entrar. E fala para Jesus: olha, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E diz a leitura como Jesus, né, usa de tudo para poder fazer a gente se redimir, crescer, evoluir, usar a inteligência, se aproximar de Deus. Jesus aproveitou esse fato e disse assim: olha, a minha família, os meus irmãos e a minha mãe é quem me escuta, quem é capaz de escutar, de acolher minha palavra, de se alimentar com ela, de planejar suas ações, né? Aí sim é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos e minhas irmãs, né? Não é que Jesus desprezou a família, é que Jesus aproveitou o momento para poder fazer o povo se aproximar de Deus, se aproximar do Pai, entender e acolher o projeto do Pai. Depois olhou para os fariseus, os mestres da lei, e disse assim: olha, todo pecado é perdoado, todo pecado, mas o pecado contra o Espírito Santo é eterno, não tem perdão. E aí você pode até fazer uma pergunta a mim, ou então você está se perguntando: padre, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Uma vez eu lendo um artigo de um teólogo, no momento aqui não estou lembrando o nome dele, ele disse, para dar uma linguagem bem simples, para ajudar a compreensão, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Eu estou fazendo uma coisa errada e chega uma pessoa e diz assim: ei, está errado, não é assim. E você nem se importa. Chega outro e fala, chega um grupo e fala, chega muitas pessoas e todas tocam na mesma tecla, né? Dá o mesmo recado. Então esse é o pecado contra o Espírito Santo, né? Quando é só uma pessoa que fala, tudo bem, não, é a visão de fulano que é limitada e não é capaz de enxergar mais longe. Mas quando uma comunidade, quando várias pessoas tocam na mesma tecla e faz a mesma observação, ali já é o Espírito Santo que está iluminando. E se você for contra, você está contra o Espírito Santo, está cometendo esse pecado. A segunda leitura que a gente ouviu, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo aqui já vislumbra para os coríntios e para nós que estamos aqui, falando o seguinte, que a vida é grande, existe a ressurreição, e aquele mesmo que ressuscitou Jesus, vai nos ressuscitar. Nós que cremos em Jesus, né, Deus ressuscita. Quem ressuscitou Jesus foi o nosso Deus, o nosso Pai querido, o Pai de Jesus. E nós que cremos em Jesus Cristo, nós que aceitamos Jesus Cristo, também Deus irá nos ressuscitar, diz São Paulo. Ele faz essa observação. Que texto maravilhoso, que texto bom para nós que estamos aqui e para você que está aí, para poder aprender a assumir, para poder crescer, para poder aprender a se abrir ao Espírito Santo para poder caminhar melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.